Senhor Deus, seus anjos, Pai, com relação a Senhor, em nome de Jesus, invada essa casa com a sua fumaça, Senhor. Que os nossos olhos possam ver o Rei da Glória, porque a partir do momento que o profeta Isaías se encontrou contigo, a partir do momento que o profeta Isaías te viu, a vida dele nunca mais foi a mesma, Senhor. A partir do momento que eu te vi, Deus, mesmo crescendo dentro de uma igreja, eu só consegui te enxergar com 16 anos, Deus. E a partir do momento que eu te vi, a minha vida nunca mais foi a mesma. Senhor, que em nome de Jesus, nessa tarde, Pai, essas pessoas, Pai, que muitas vezes estão dentro de uma igreja, Pai, mas nunca tiveram contato com o Teu Espírito Santo, que hoje o Senhor possa ser visto e ser revelado. Em nome de Jesus, Pai, usa o Teu servo poderosamente. Fala através dele, Deus, que seja a sua boca, que seja o Seu Espírito, que nos corações sejam achados terras férteis, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vem trazer cura, vem trazer despertamento nesse lugar, Pai. E que em nome de Jesus, nenhuma ave maldita, Senhor, venha roubar a semente plantada nas terras férteis, Pai. O Senhor é o Deus que pode operar milagres, Pai. Em cada pessoa aqui, Pai, onde a gente olha e já não vê mais gente, o Senhor é o Deus que sabe esquadrinhar os corações. O Senhor conhece cada um aqui, Deus. Desde quando nasceram, o Senhor conhece, o Senhor viu cada dor, cada sofrimento, Pai. O Senhor conhece cada história, o Senhor conhece, Pai, cada desejo, cada sonho no coração deles, Senhor. Só o Senhor pode esquadrinhar os corações, só o Senhor pode dar aos corações o que eles desejam. Senhor, derrama do Teu Espírito nesse lugar. Derrama arrependimento, Senhor. Senhor, derrama da Tua vida nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuem de pé. Em Isaías 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Pode sentar. Isaías era um sacerdote e ele vivia a sua vida normalmente quando, no ano da morte do rei Uzias, essa era a forma como eles contavam os anos, eu vi o Senhor. Isso daqui é algo incrível, ele fala: eu vi o Senhor. Moisés pediu para Deus: deixa eu ver o seu rosto, e Deus falou: Moisés, ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Então, quando chega um cara e diz: eu vi o Senhor, você pensa: esse cara tem algo importante a dizer, cara. Ele estava sentado sobre um alto e sublime trono. Ele estava sentado sobre um alto e sublime trono. O que isso quer dizer? Qual que é a altura desse trono de Deus? Será que é da altura da Lua? Será que é da altura do Sol? Será que é da altura de Plutão ou outras galáxias? Todo mundo aqui sabe o que é infinito? Uma aula de matemática agora básica, assim. Infinito, para quem não sabe, pare para contar assim: 1, 2, 3, 4, 5. E fica contando até amanhã. Chegar lá 1000, 1 milhão, 2 milhões, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 septilhão. E vai contando. Fica pro resto da tua vida com 80 anos contando, você nunca vai chegar no infinito. Infinito é um número ou uma unidade de medida que não tem fim, que não acaba. Isso é infinito. Para você ter uma ideia, o nosso universo
Quando você olha para o céu, parece que o céu é infinito. Até o universo não é infinito. Cientistas, alguns dizem que tem 90 bilhões de anos-luz. O universo de uma ponta a outra, que ele está aumentando. Mas ainda assim ele não é infinito. Ele tem um começo, ele tem um fim. Ele é limitado. Então, tudo que é limitado é porque não tem fim. Você pode medir, você pode definir. Eu sou limitado, você é limitado. E imagine o local da habitação de Deus. Aonde que Deus está sentado? Qual que é esse lugar? A Bíblia diz que ele habita na luz inacessível. Ou seja, não tem como você pegar uma nave e viajar até onde ele está assentado. É muito longe. Vai além do universo, vai além das maiores alturas que a gente pode alcançar. Então Deus, ele está num lugar muito alto. E Isaías aqui, ele diz, eu vi o Senhor, ele estava num trono alto e sublime. Então Deus, ele está num lugar tão alto que a gente não pode imaginar aonde que é esse lugar. E Deus, ele é infinito. Ele não tem fim, ele não tem um começo, ele não tem fim. Ele não tem paredes, não tem... Ele é tão grande, tão grande, tão grande que se você fosse medir ele, você nunca ia conseguir terminar de medir ele. Pensa num prédio de 100 metros. Vai demorar um tempo se você pular de lá para cair dele, né? Alguns segundos. Pensa num prédio de 1 quilômetro. Vai demorar mais um pouco. Agora, um prédio de tamanho infinito, se você pular dele, sabe quando que você vai cair no chão? Nunca. Você vai morrer de fome antes de cair no chão. Então isso significa infinito. E Deus, ele é infinito. Quando a gente fala, Pai nosso que estás nos céus, não é esse céu que a gente vê aqui. É a luz inacessível, é um lugar, cara, tão longe, tão alto, que pra gente chegar é impossível. E Deus, se você for medir ele, você também nunca vai conseguir. Você vai precisar de uma trena que não acaba nunca, né? Isso vai ficar para sempre andando. Você vai medir, não tem como medir Deus. Ele é muito grande, para você ter uma ideia. Vamos supor, vou pegar essa sujeirinha aqui do chão, beleza? Vou sujar ela mais um pouco aqui nesse barro, beleza? Dar uma cuspida nela. Tá ok. Já vou entender o que eu vou fazer. Imagine se eu chego assim pro Bruno ali, chego elogiando ele. Bruno, cara, você é tão massa, velho. Nossa, te considero tanto que você é melhor do que essa parada aqui, mano. Você acha que o cara vai se sentir elogiado assim? Você acha que o cara vai se sentir, nossa, eu sou muito bom então, cara? Ele vai se sentir insultado. Essa não é a melhor maneira de você elogiar alguém. Da mesma forma, quando a gente diz assim, Deus, o Senhor é maior, o Senhor é melhor do que o universo inteiro. Cara, Deus é muito melhor do que o universo inteiro. Quando a gente entende, às vezes é até perigoso, se a gente não entende quão grande Deus é, a gente falar assim, Deus, o Senhor é maior que o mundo. Cara, comparado com Deus, pensa assim, uma bactéria. Que no chão deve ter milhares, né? Pensa numa bactéria assim. Comparado com ela, você é infinitamente maior. Comparado com essa bactéria, até o teu tamanho, cara, você é muito grande, né? É difícil comparar assim. Agora imagine comparar você com o tamanho do planeta Terra, ou com o tamanho da galáxia, ou do universo. É muito difícil comparar, entende? Porque você é infinitamente menor, cara. Para você ter uma ideia, das 3 Marias das estrelas que a gente vê, uma delas, ela é maior que o Sol. E ela é tão maior que o Sol que ela engoliria a Terra se ela estivesse no lugar onde está o Sol. A infinitude de Deus, cara, ultrapassa os nossos pensamentos. Deus fala assim,
Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os nossos pensamentos diferem muito. É muito diferente do pensamento de Deus. E até você falar assim, o Senhor é melhor e maior que o universo inteiro. Até isso é igual chegar para Deus. Deus, o Senhor é melhor que isso aqui, ó. Que essa sujeirinha aqui. Porque Deus é muito grande. Deus é muito grande. Para você ter uma ideia em quão grande Deus é, quão santo Deus é, na Bíblia, sempre que você vê escrito assim, ó, Senhor, todo maiúsculo, S maiúsculo, E maiúsculo, N maiúsculo e assim por diante. Na verdade, no original, quando o cara escreveu lá, não está escrito Senhor. Está escrito Yahvé. Tá, William, mas por que o cara não escreveu Senhor na Bíblia? Por que o cara não escreveu? Porque antigamente, toda vez que o cara ia fazer uma cópia da Bíblia, não tinha impressora, então você tinha que copiar a Bíblia. Toda vez na hora que eles chegavam na palavra Yahvé, eles pegavam a pena deles, trocavam de pena, pegavam uma pena de ouro e escreviam Yahvé com uma tinta de ouro. De tanto que eles temiam a Deus. Escrever o nome de Deus de uma forma qualquer, não. Deus é muito grande. Eles tinham medo. Tanto que existem alguns homens desses judeus até hoje, assim, que se você fala para eles qual que é o nome de Deus, eles não vão falar o nome de Deus. Eles têm medo de pronunciar o nome de Deus. Por quê? Porque alguém lembra do 4º mandamento, dos 10? Não falarás o nome do teu Deus em vão. Então, o cara tem tanto medo de falar o nome de Deus em vão. O que é falar o nome de Deus em vão? É você falar o nome de Deus sem o teu coração estar glorificando a Deus. De uma forma qualquer, de uma forma esdrúxula, fazendo piada. E eles tinham tanto medo de falar, e uns têm até hoje, de falar o nome de Deus, eles não falam Yahvé, eles têm medo de falar. Claro que é um exagero, mas a gente pode aprender um pouco com esse exagero. Porque as pessoas tratam o nome de Deus hoje, cara, às vezes pior do que essa sujeira aqui do chão que eu peguei. E Deus é santo. Deus é santo. Continuando a leitura. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. O que significa isso? As abas de suas vestes enchiam o templo. Sabe aquelas... Quando a noiva tá com um vestido, e aí tem aquele rabão assim do vestido, né? É mais ou menos aquilo. E quanto maior o vestido da noiva, significa maior a pureza, maior a dignidade. Por exemplo, rainhas quando casam, a aba das vestes delas são enormes, 15, 30 metros. Isso significa pureza. E aqui ele diz que ele viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ou seja, a pureza dele, ele estava num lugar, num templo, que não tinha um lugarzinho do chão que não tivesse a aba de Deus ali. Não tinha como você entrar sem pisar. Não tinha como você olhar um lugar que não tivesse a aba de Deus. A pureza, a santidade de Deus enchia todo aquele lugar. É um lugar puro, santo, ou seja, não é qualquer um que pode pisar ali. Não é qualquer um que pode pisar ali. Tanto que aí, mais pra frente, ele vai ficar com muito medo. E ele vai falar, ai de mim. Ai de mim, porque eu não sou puro, eu tenho lábios impuros. E eu tô pisando num lugar santo, cara. Eu vou morrer. Eu vou ser desintegrado. É um lugar muito puro. Serafins estavam por cima dele.
cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. O que isso quer dizer? Serafins, quem eram os serafins? Serafins eram seres magníficos. Tem os anjos, tem os querubins, mas cara, os serafins é outro patamar. Nenhum outro ser tem tanta proximidade com a presença de Deus. Nenhum outro ser ousa se aproximar tanto como os serafins. Se você for comparar, cara, um serafim comparar com um anjo, ele é muito mais poderoso. Um anjo lá, bastou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém. Às vezes um olhar de um anjo, cara, um olhar pode te matar. Pra você ter uma ideia, Daniel, quando vê um anjo, ele perde todas as forças e ele paralisa no chão, sem conseguir se mexer. Por quê? Porque é esse lugar que os anjos habitam, é um lugar de poder. E os serafins, eles são seres tão magníficos, mas ao invés de eles se assentarem, cruzarem os braços e falarem: nossa, nós somos poderosos demais, estamos aqui nesse trono magnífico junto com Deus, e eles estavam voando por cima do trono. A atitude deles mostra a reverência que nós devemos ter diante da santidade de Deus. Eles tinham 6 asas. Com 2, eles cobriam o rosto. O que isso quer dizer? Eles cobriam o rosto. Ou seja, eles não viam a Deus. Eles não enxergavam. Alguns teólogos creem que eles cobriam o rosto porque eles estavam com vergonha da pureza de Deus e da santidade de Deus. Esse ser é muito magnífico, esse ser é infinitamente maior do que nós, esse ser é muito grande. Eles se envergonhavam, eles não ousavam nem olhar para Deus. Lembra? Moisés, é impossível alguém olhar para o meu rosto e continuar vivo. Porque Deus é como o sol. Ao mesmo tempo que o sol é bom, se você se aproximar dele muito, já era. E Deus é tão maravilhoso, tão amoroso, mas para você se aproximar dele, da presença dele, tem alguns pré-requisitos. Com outras 2 asas, eles cobriam os pés. O que isso quer dizer? Enquanto eles voavam, com 2 eles cobriam o rosto e com 2 eles cobriam os pés. Lembra que todo o templo era coberto pela aba das vestes de Deus? Eles cobriam os pés. Provavelmente também eles estavam querendo... Porque o pé significa algo. Quando você entrava na casa de alguém, a primeira coisa era limpar o pé. E ali eles cobriam os pés porque eles não ousavam nem pisar naquele lugar. Nem pisar. E mais pra frente, agora no próximo versículo, eles diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo. Santidade significa basicamente 2 coisas: pureza, uma pureza extrema, e transcendência. Transcendência é o que eu acabei de falar, que é estar além. Está muito além. Ele está muito acima. Está muito acima do sol, da lua, do universo. Ele é muito grande, muito poderoso. Isso significa santidade. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. O que significa isso? Quer dizer que diante da santidade de Deus, até as coisas inanimadas criam vida. Até as coisas sem vida, elas se prostram diante de Deus. Um salmo diz: montanhas adorem a Deus. Todo ser que respira louva ao Senhor, mas diante de tamanha santidade, tudo que está ao redor, tudo que está morto até cria vida. Diante da presença da santidade de Deus, tudo que está morto em você
comece a criar vida. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui ele fala: ai de mim, eu estou desintegrado, é agora que eu morro, estou perdido. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quem é esse que está sentado nesse trono? Quem é esse que está sentado? Esse que está sentado no trono é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Jesus vai falar lá no livro de João: Isaías viu a minha glória. Isaías viu a minha glória. Uau! É o Senhor Jesus. E você percebe de tudo que Jesus abriu mão, deixando de ser Deus para estar aqui conosco. Você acha que não doeu para ele deixar tudo isso e se colocar num corpo limitado, num corpo de ser humano? É como se você... Imagina quando você quebra uma perna, coloca um gesso, você se sente tão limitado, né? Agora imagine você quebrar as duas pernas, os dois braços. Agora imagine você virar uma lesma. Quão limitado você ia se sentir? Imagine você virar uma lesma para salvar as outras lesminhas lá. Você ia perder todos os seus movimentos, cara. A tua visão ia ser outra. O teu modo de falar, você não ia falar. E Jesus, ele abriu mão de tudo isso e se tornou gente. No Salmo 24, que é um salmo profético, diz assim: tu és santo e eu sou um verme. Ele abriu mão da santidade dele. E comparado com toda essa comparação, ele se tornou um homem, mas ele se tornou um homem com todos os nossos pecados dentro dele. Ele levou todas as nossas maldições, então ele se tornou um verme, um santo. Abriu mão de tudo isso e de repente ele não teve por orgulho, usurpação, ser igual a Deus. Cara, esse evangelho mexe comigo, cara. Essa é a palavra da santidade dele, eu tenho medo de falar. Essa palavra, acorde bem, cara. Acorde bem, porque essa palavra é muito poderosa, cara. Essa palavra mudou a minha vida. Essa palavra é muito poderosa. Essa palavra do evangelho. E se você parar para analisar agora, o que é o pecado? O que é o pecado? O pecado, ele é como se fosse o peso da santidade de Deus, da infinitude de Deus, ao contrário. Todo o peso dessa pureza, ao contrário. Por quê? O pecado, ele é algo que diz assim: eu sou independente de Deus, eu não preciso dele para eu viver. Isso é o pecado. Eu não preciso de Deus para eu viver. E não importa o tamanho do pecado, uma mentira, desonrar pai e mãe, não amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, de você mesmo, acima da tua glória, da tua fama. Todos pecaram. Todos têm pecado. E se você falar assim: cara, mas eu não sou tão mal assim. Eu não sou um cara tão corrupto. Eu vou na igreja, eu até toco no louvor lá de vez em quando. Eu não sou um cara tão mal assim e tal. Beleza. E se eu conseguisse pegar todos os teus pensamentos? Olha que loucura. Imagina eu pegar todos os teus pensamentos que você teve a vida inteira. E eu pegar e conseguir colocar eles num pendrive e colocar nesse data show aqui para projetar nessa tela e falar assim: galera, próximo retiro vai ser só sobre os pensamentos do Carlos.
que ele teve a vida inteira. A gente vai passar bem rapidinho, você não vai ver tudo que ele pensou na vida inteira. Será que o Carlos ia estar aqui também? Com pipoca e tudo? Cara, ele ia sair correndo. Ele não ia mais querer ver ninguém que está aqui. Porque nós pensamos coisas horríveis. E se o teu melhor amigo soubesse tudo que você pensou, cara, provavelmente ele ia deixar de ser teu melhor amigo. Então todos nós pecamos. Nós temos medo do que o outro vai pensar sobre o que está aqui no nosso pensamento. Imagine, nós temos medo do que o outro vai pensar. O outro que é limitado, o outro que é só um ser humano. E a gente não tem medo do que Deus vai pensar. Agora, se o padrão do outro já nos condena, imagine o padrão de Deus, que é santo e puro. Sabe o que isso quer dizer? Que a nossa dívida para com Deus é infinita também. Ela não tem fim. Vamos fazer uma conta aqui. A gente falou que Deus é infinito, né? Na filosofia do direito, quando o cara vai fazer direito lá, vai se formar, ele estuda Tomás de Aquino, uns cara bem intelectual, erudito, né? E eles estudam a filosofia da justiça, né, cara? Então, na justiça, o que é justiça? O que é justo? Às vezes o que é justo pra mim não é justo pra você. Então tem que ter um padrão, algo que vai determinar o que é a justiça. Então o cara, ele falou uma frase assim, presta bem atenção nessa frase, vou falar bem devagar que é meio difícil de entender, tá? A gravidade da ofensa é proporcional à dignidade da pessoa ofendida. Ó, que louco, até acabou a luz até, cara. Então embaçado que é essa frase. A gravidade da ofensa é proporcional à dignidade da pessoa ofendida. Vou mudar um pouco. O tamanho da ofensa é do tamanho da pessoa ofendida. Como assim? Se passa um cidadão qualquer ali e eu cuspo na cara dele, a minha ofensa contra ele vai ser do tamanho dele. Se passa um policial ali e eu cuspo na cara do policial, a minha ofensa é maior e tem autoridade. Se passa um juiz, aí já é maior. Se passa um rei, o rei da Inglaterra, eu cuspo na cara dele, ele representa toda uma nação, é muito maior a minha ofensa. A minha dívida é muito maior. Eu vou ter que ficar alguns anos na cadeia, ou dependendo do país é pena de morte. Agora, o que acontece se eu cuspir na face do Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, exaltado no alto e sublime trono, santo, santo, santo? Qual que é o tamanho do meu pecado? Vai ser do tamanho dele. Qual que é o tamanho dele? Infinito. Logo, o tamanho do meu pecado é infinito. A minha dívida é infinita. Não tem como saldar. Por quê? Porque você não tem um valor infinito no bolso. Nem em dinheiro, em obras. Você pode passar a vida inteira se matando para fazer ação social e se você conseguisse sustentar toda a África e matasse a fome do mundo inteiro, mesmo assim, as suas obras seriam limitadas, daria para contar e você não poderia pagar tudo que você deve para Deus. Por isso que tem até alguns que acreditam que é tão grande a nossa dívida que eu vou ter que viver mais de uma vida para poder pagar. Vou ter que reencarnar 1 milhão de vezes porque é muito grande a minha dívida. E realmente a nossa dívida é muito grande, mas a gente não precisa reencarnar várias vezes. A Bíblia diz que ao homem foi ordenado morrer uma só vez. E agora, nós temos um problema. Não tem como pagar.
E o louco é que todo o povo antigo, antes de Jesus, sabia disso. Todo mundo sabia que era um condenado e que não tinha salvação. Salvação, não existia uma palavra de salvação. Você podia amenizar a tua culpa, você sacrificava aos deuses. Eles temiam muito os deuses porque eles tinham esse medo de ser fulminado. Eles tinham um entendimento maior dessa transcendência, né, de Deus e dos outros deuses falsos. E o medo, o pavor, existia um certo pavor de que não tem como nós sermos salvos. Nossos pecados, eles vão nos matar um dia e nós vamos morrer e vamos acreditar que é para o inferno, nós acreditávamos que é para o limbo, outro lugar. Mas não se tinha uma ideia assim de, salvação. Já estava todo mundo desesperado e outros conformados, que não tem jeito. E realmente, não tinha jeito. Agora venha comigo lá para o Getsemane, o jardim que Jesus estava antes de morrer. Pense que você está nesse jardim também. São 3 da madrugada. O Senhor Jesus, ele de repente, pensa nesse cara, o santo dos santos. Ele está num lugar agora e ele está orando. E ele está pedindo para o Pai. O que ele pediu? Abba, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Abba, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. E ele ora por mais de 1 hora. E a Bíblia diz que ele estava suando sangue. O processo de suar sangue é quando a pessoa está com tanto medo que ela entra num estágio de síndrome do pânico, que ela começa a suar sangue, sai pelo olho, sai pelos poros, começam a romper, os poros começam a romper, a pessoa começa a suar sangue. É um nível de medo, de desespero tão grande, tão elevado, que a pessoa, alguns podem até morrer aí nesse processo já. Mas a pergunta é, por que Jesus estava com medo? Ele fala, afasta de mim esse cálice. Ele estava com medo de um cálice. O que era esse cálice? Alguns pregadores vão dizer, ele estava com medo dos chicotes. Mentira. Ele estava com medo dos pregos. Mentira. Ele estava com medo da cruz. Não. Do que o Senhor Jesus estava com medo? Do que o Senhor estava com medo? Salmo 75, versículo 8. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no, bebem-no, até o fim, todos os ímpios da terra. Porque na mão do Senhor há um cálice, dele dá de beber a todos os ímpios da terra. Opa, na mão do Senhor existe um cálice, e ele vai dar de beber esse cálice a todos os ímpios. Ímpios são aqueles que negam a Deus. Então existe um cálice na mão do Senhor. É desse cálice que Jesus estava com medo. Em Apocalipse 14, relata o dia em que Deus vai derramar desse cálice sobre toda a terra. E esse cálice é o cálice da ira de Deus. Vamos lá para Apocalipse 14. Versículo 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, inferno, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. O cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus.
Deus, Ele ama tanto você. Ele ama tanto eu, mas sabia que existe uma coisa que Ele ama mais do que nós? Existe uma coisa que Ele preza muito mais do que eu e você. O que é? A sua santidade. A sua santidade. Prove para mim, William. Ezequiel, capítulo 36. Ele fala assim: colocarei em você um coração de carne, tirarei o coração de pedra, escreverei a minha lei no seu coração, e eu farei isso por amor ao meu santo nome. Por amor ao meu santo nome. E aí ele repete 2 vezes, que fique bem entendido. Que fique bem entendido. Não é por amor a vós, é por amor ao meu santo nome. Ele estava falando naquele momento para Israel que ele ia regenerar Israel. Deus nos ama muito, cara, mas Ele ama muito, muito a sua santidade. Ele ama muito a sua santidade. A sua santidade é tudo isso que nós falamos aqui. O seu templo, as abas, as orlas do seu manto, a sua pureza, a sua transcendência. Ele ama tanto isso, cara, que quando alguém toca na sua santidade, acende a ira de Deus. Acende a ira de Deus. A justiça dele precisa ser saciada. Qual que é o princípio da justiça? Nossa dívida é infinita. Nós precisamos pagar os pecados não podem ser simplesmente ignorados. Aí você pode falar assim: William, mas Deus é Deus, Ele que manda na parada, se Ele quiser falar, tá perdoado, tá perdoado. Só que não é bem assim para Deus perdoar. Vamos supor que você saia do retiro, chega em casa, tua mãe tá lá esfaqueada, tua irmã tá degolada e a tua avó lá tá... cortaram as 2 pernas dela, os dois braços, e é um cara que matou todo mundo. E ele tá saindo, tá fugindo da casa, e você vai lá e briga com ele, você consegue dominar ele, imobiliza, você chama a polícia, e esse cara vai para julgamento. Chega no dia do julgamento, tá lá o juiz, você acusando o cara com todas as provas, e aquele cara tá ali. Ele precisa pagar o que ele fez. Só falta o juiz bater o martelo. E aí o juiz fala assim: olha, todas as provas estão aí, você realmente é um assassino, estuprador, e... Só que como eu tô de bom humor hoje, eu sou um juiz bonzinho, eu vou te perdoar. Você tá perdoado, pode ir, pode ir. Porque o meu amor justifica eu te perdoar, pode ir. Eu que mando na parada, então pode ir. Como que é o nome disso? Corrupção, injustiça. Deus, Ele não pode simplesmente falar assim: cara, tá perdoado, pode ir. Senão Ele seria injusto, corrupto. E se Ele fosse injusto e corrupto, Ele deixaria de ter santidade e Ele não seria mais Deus. Então a justiça dele demanda que Ele puna o pecador. A justiça dele precisa ser satisfeita. E quando a justiça dele precisa ser satisfeita, ele pega um cálice, que é o cálice da ira, que é toda a ira dele pela santidade que foi ofendida pelo nosso pecado. Essa ira é proporcional ao tamanho da nossa dívida. Ou seja, a gente leu ali que é o inferno. O inferno sendo derramado sobre toda a raça humana. É um tempo infinito. O inferno é um tempo infinito de fogo e enxofre e sofrimento. Mas é injusto, William. Um tempo infinito é demais. Não é injusto, cara. Porque qual que é o tamanho do nosso pecado? Infinito. Qual que é o jeito de pagar? Só um valor infinito. Só um sofrimento infinito. Opa, mas tem uma solução. Tem um amor infinito também. Mas não é você sentir um amor infinito, porque você não sente amor infinito. Ninguém aqui consegue sentir um amor infinito, cara. Um amor infinito só Deus consegue sentir.
Mas também não é o sentimento de Deus que pode perdoar pecados como o sentimento desse juiz não podia perdoar aquele bandido. O salmista diz assim: Senhor, com que eu pagarei a minha dívida? Com que me apresentarei diante de ti? Seria com cordeiros, com 1000 cordeiros, azeites? Nem se eu oferecesse o filho, o meu filho, eu pagaria a minha dívida, o salmista diz. Nem se eu oferecesse o meu filho, porque o nosso filho é limitado. Ele é limitado, ele é ser humano, ele tem pecado. Mas espera aí. E se Deus oferecesse o filho dele? Qual que é o tamanho do filho de Deus? Infinito. Qual que é o preço, o valor do sangue do Filho de Deus? Lembra que ele é infinito, ele é Deus? O valor do Santo dos Santos, aquele que está sentado no alto e sublime trono, qual que é o valor dele? Quanto que ele vale? Me respondam. Ele tem um valor incalculável e infinito, o preço do sangue, que vale mais do que ouro e prata. Por isso que Pedro vai dizer, não fostes resgatados com o preço de joias, ouro, prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Antigamente, para encobrir os pecados, quando os povos se achegavam diante de Deus, eles chegavam com um cordeiro, tinha que ser o melhor cordeiro, branco, que significava pureza. Ele ofereceu ao sacerdote, o sacerdote colocava as mãos sobre o cordeiro e degolava e matava aquele cordeiro. Quando o sangue daquele cordeiro, daquele carneiro, caía sobre o chão, eram os seus pecados caindo sobre o chão, sendo perdoados. Esse era o ritual de purificação de pecados. Só que chega um dia em que João Batista olha e fala assim: eis o cordeiro, não de Arão, eis o cordeiro, não do Carlos, ou o cordeiro do Bruno, para perdoar os pecados do Bruno, não. Eis o cordeiro de Deus, aquele que é infinito. Opa, um cordeiro de Deus, é Deus agora que está oferecendo um cordeiro. Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado, não do Carlos, do Bruno, da Jéssica. Eis o cordeiro de Deus, que é infinito, que tira o pecado do mundo, de todo mundo. É um cordeiro com sangue preciosíssimo. E quando Jesus é entregue nas mãos de Pilatos, ele olha para Jesus, Pilatos era o governador, ele fala assim: eu não vejo nele crime algum. Ele estava querendo dizer, ele estava fazendo o papel do sacerdote ali, falando assim: tá limpo, esse cordeiro tá limpo, não tem nada de crime nele, tá puro, é uma pureza infinita. O que o pessoal faz? E fala: crucifica, crucifica. Ninguém sabia, mas todo mundo ali estava cooptando, fazendo um ritual de purificação, cara. Ninguém sabia. Era a orquestração de Deus. Deus estava orquestrando todo aquele movimento para sacrificar o próprio filho. Jesus falou: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Jesus fala para Pilatos: se eu quisesse, eu clamaria ao Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos aqui, ele me livraria. Cara, cada legião eram 1000 homens. Imagine 12.000 anjos. Jesus estava falando assim para Pilatos: cara, se eu faço assim, ó, não tem quem me destrua aqui. Se eu faço assim, todo mundo aqui morre. Eu sou o santo dos santos, é eu que estou me entregando. E quando Jesus toma a cruz dele e ele é crucificado, ao meio-dia, ele foi crucificado 9 da manhã, ao meio-dia, a Bíblia diz que escureceu-se o sol. O sol se escureceu, cara, diante do Santo dos Santos. Nem o sol quis olhar essa cena. Lembra que os serafins tampavam o rosto? Até o sol tampou o seu rosto diante do Santo dos Santos que estava crucificado.
E a escuridão tomou conta daquele lugar, chuvas, trovões e terremotos, e as rochas se partiram ao meio. As rochas, a Bíblia diz, as rochas se partiram ao meio, cara. Lembra que o limiar do templo se movia? A voz dos que clamavam diante do Santo dos Santos. Todas as pedras, pedrinhas, pedra brita, qualquer pedra, pedra grande, as montanhas, tudo se partiu ao meio. Era o Santo dos Santos que estava sendo sacrificado naquele lugar. Era o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, cara. E quando Jesus fala assim: Pai, está consumado. Está consumado. Essa era uma palavra grega que significava assim: está pago. Quando eu tinha uma dívida e eu pagava a dívida para você, você me dava, eu te dava lá 10 mil reais que eu estava devendo e você me devolvia um recibo, né? Escrito está consumado. Quando Jesus pega e fala está consumado, ele está entregando um recibo para mim e para você, dizendo: a dívida infinita que você tinha está paga. Deus derramou, na hora que Jesus estava ali, toda a ira dele. Toda a ira dele, todas as trevas, pecado, toda a dor do inferno Jesus sentiu na cruz. Não foi só a dor dos pregos. A dor dos pregos era coceguinha, perto do que ele sentiu na cruz. Era a mão de Deus, Isaías 53, moendo Jesus. Era o próprio Deus Pai pegando a ira que ele tem por você. Em vez de dar em você, ele dando no filho dele. É como se ele pegasse uma arma, apontasse para você e desse um tiro. Na hora que ele dá o tiro, a bala vai chegando. E para cumprir a justiça, você tem que morrer. Mas Deus, para cumprir a justiça, ele se coloca na tua frente. Ele leva aquele tiro e ele mesmo morre. É como se ele mandasse um Kamehameha em direção à terra. E na hora que ele manda aquele Kamehameha, sai o Kamehameha e tá chegando. E cara, todo mundo sabe que o Kamehameha do Goku destrói a Terra, né? Mas imagine de Deus, mano. Imagine de Deus. Não um Deus finito que tem o Dragon Ball lá, mas um Deus infinito e único. Imagine, cara, isso daí ia destruir tudo. Esse é o inferno. Pense que Satanás e seus anjos pecaram e Deus não providenciou salvação para eles. Adão, nosso pai, pecou, nós pecamos, e se Deus não tivesse dado salvação para nós, cara, ele continuaria sendo amoroso, justo, bom, santo, mas ele é tão amoroso, ele é tão misericordioso, ele amou o mundo de tal maneira, ele amou o mundo tanto, ele amou o mundo de um jeito louco, um amor apaixonado, ele amou o mundo de um jeito, cara, que competiu com o amor que ele tinha pela santidade dele, mas não que ele amou nós mais do que ele amou a santidade dele, mas foi um amor tão louco que ele deixou aquele lugar de exaltado e ele desceu na terra, tocou em nós, viveu como homem e se entregou ali na cruz. E Deus Pai sacrificou esse cordeiro que verteu todo o sangue precioso dele e pagou a dívida, cara. Como se ele enviasse o Kamehameha, na hora que está chegando no mundo, ele se teletransportasse, né? Aquele barulhinho, né? E ele se colocasse na frente assim, e ele leva tudo isso lá na cruz. Por quê? Porque ele simplesmente não falou: vou perdoar, tá perdoado, você não me deve mais nada. Porque precisava ser pago, porque ele é justo. Ele é justo. Ele é justo. Fiquem de pé. Diz que em um certo lugar, na antiguidade, existia um certo rei, num certo reino. E esse rei, ele era muito conhecido, porque ele era um rei muito gente boa. E ele era um rei também muito justo. Ele era um rei justo e amoroso. Ele amava todo mundo, mas ele também era um cara justo.
íntegro, correto. Existia uma certa transgressão no reino dele, existiam várias transgressões, várias leis, que se a pessoa cometesse aquele delito, ela deveria pagar com a pena de morte, como tem em alguns países. E chegou os servos do rei e falaram: grande rei, pensa que aqui está o rei no trono, grande rei, temos um problema aqui que nós não sabemos como resolver. Tem um cara que cometeu aquele delito que é pena de morte para ele. Tem que matar ele a chicotadas até ele morrer. E matando ele, chicoteando até perfurar até o pulmão dele, ele morrer. E a gente não sabe o que fazer. Ele cometeu esse delito e o rei fala assim: bom, é triste, mas vai ter que executar, porque é o justo, é o que está escrito. E aí eles falam: mas rei, só tem um pequeno probleminha aqui. É o teu filho. É o teu filho. E aí o rei coloca a mão na cabeça e fala: ai, ai, ai. E agora? Cara, eu não sei, é muito... Eu vou pensar. Não sei o que eu faço. Daqui uma semana eu vou julgar esse caso. E eles marcaram então o julgamento para dali uma semana. Nessa uma semana, todo o povo ficou atônito e não sabiam o que o rei ia fazer. Metade do reino falou assim: não, ele é um rei justo. Ele é um rei justo, mesmo que seja o filho dele, ele vai matar. E a outra metade falava: não, ele é um rei amoroso. Ele vai perdoar, ele é amoroso. Ele não vai fazer isso com o filho dele. Chegou o dia do julgamento. E todo o povo em silêncio para assistir. E o rei dá o seu julgamento. Culpado deve pagar. E o povo fala: sabia, ele era um rei justo. Ele vai executar o filho dele. Então trazem o filho dele amarrado, com capuz na cabeça. E o filho dele de costa aqui, o capataz aqui com um chicote, com ferro na ponta. O capataz olhou para o rei, esperando o rei dar o sinal da morte, de execução. Todo mundo olhando para o rei em silêncio. O rei que estava sentado, ele levanta. Ele caminha até o filho. Coloca as vestes reais no filho. Abraça o filho. Entre o capataz. Ele olha para o capataz e dá o sinal. Aquele capataz executou. Ele fez o que ele tinha para fazer. E esse rei morre, então, no lugar do filho. E ele conseguiu vencer o dilema. Ele conseguiu ser justo. Por quê? Ele executou a pena. E ele conseguiu ser amoroso. Por quê? Porque ele morreu no lugar do filho. Deus Pai, quando olhou para você, cara, quando ele olhou para você, ele teve tanto amor, que ele levantou do trono dele, saiu desse lugar de santidade, veio nesse mundão louco que nós vivemos, e lá na cruz, ele te abraçou, cara. Jesus olha pro Pai e fala: pode vir, eu aguento, por ele eu aguento. E Jesus morre ali no teu lugar, e a tua dívida é paga. Ele deu o recibo. Só que você só pode receber esse recibo se você pegar. Ele deu o recibo. Se você falar: beleza, pagou mesmo, virar as costas e for viver a sua vida, vai chegar no dia do juízo final. Deus Pai vai olhar para você e vai falar assim: deixa eu ver o quanto você me deve. Bom, você tem uma dívida infinita aqui contra mim por causa dos seus pecados. Como você vai fazer para pagar?
E aí você vai olhar e... Não sei, cara. E aí ele vai falar, bom, só tem um jeito, no inferno. E você não vai pro inferno reclamando, cara. Aqueles que forem pro inferno, eles vão temendo a Deus. Eles vão glorificando a Deus. Adorando a Deus. Falando, esse cara é justo. Ele é justo. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Mas você tem a chance, cara, de chegar no dia do juízo final e Deus falar, você tem uma dívida infinita, como que você vai pagar? E você falar assim, eu tenho um recibo aqui. Eu tenho o recibo do cara que pagou por mim. Eu não tinha como pagar, o cara pagou por mim. Tá aqui, Deus. A Bíblia diz que esse recibo se chama Espírito Santo. É o selo da nossa redenção. Quando você aceita Jesus, Ele vai lá e te sela, te carimba. Ou seja, coloca o Espírito Santo dentro de você. Aqueles que tiverem o Espírito Santo no dia do juízo final, esses estão com a dívida saldada, perdoada. E se você está aqui hoje e você ficou olhando pro relógio e você não tá nem aí para a mensagem, e você está pensando, nossa, não vejo a hora de tomar um café, de ir para minha casa. E você pergunta, eu posso ser salvo, William? Eu posso ser salvo? Não. Por enquanto não, porque não tem arrependimento em você. Mas se você está aqui hoje, cara, e de repente, nesse retiro começou a queimar algo, você talvez não estava nem aí, você nem queria vir, mas de repente começou a queimar algo no teu coração durante as mensagens, durante as conversas lá fora com algum irmão, durante os louvores, as orações, algo começou a queimar e você começou a ter uma atração pelas coisas de Deus, e você começou a ver quão miserável você é e quão pecador você é. E você pensou, Deus, não tem jeito pra mim. Deus, será que tem salvação pra mim? Sim, pra você tem salvação. Pra você tem salvação, porque já tem arrependimento aí, já tem arrependimento. Só falta uma coisa, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Creia no Senhor Jesus e será salvo. E se tiver alguém que tem esse sentimento, dobre o seu joelho. Se tiver alguém que está com esse arrependimento e essa crença em Deus e em Jesus, que Ele pagou a sua dívida, dobre os seus joelhos aqui agora, porque vai chegar um dia em que todo joelho vai se dobrar. Uns vão dobrar o seu joelho pelo amor que tem por Jesus, mas outros vão dobrar o joelho porque Deus vai quebrar os seus joelhos e a sua ira vai ser derramada. Então todo mundo fecha o olho aí, cara. Aqueles que querem, dobrem os seus joelhos agora, nesse momento. Aqueles que querem aceitar esse recibo, aqueles que querem aceitar o Espírito Santo em seu coração, se prostrem diante do Santo dos Santos. Oh, Santo Deus, repita essa oração comigo, querida, aí onde você está, no seu coração, pode ser em pensamento, pode ser diferente, mas repita. Oh, Senhor Deus, oh, Pai, miserável pecador eu sou, Senhor. Oh, Deus, os meus pecados são muitos e inumeráveis. A minha dívida é infinita e não tem como eu pagar. Eu não sei como pagar.
Eu não tenho força no meu braço para vencer o pecado e para pagar minha dívida. O pecado está sobre mim com toneladas e toneladas e um peso infinito. Senhor Deus, eu não tenho nem lágrimas para chorar, pois o meu coração é duro. Torna o meu coração maleável. Torna o meu coração chorável. Eu quero entender, Pai, a tua santidade, o teu amor. Pai, eu creio. Eu creio com todas as minhas forças, Pai, que o Senhor veio para me salvar. Deixou o céu. Foi crucificado. Bebeu o cálice da ira de Deus. E levou sobre si o inferno no meu lugar. Eu quero o recibo, Pai. Eu quero te amar. Eu quero viver para ti. Esse amor tão louco que o Senhor deu a vida por mim, eu quero dar a minha vida por ti. Seja o meu dono, seja o meu Senhor, governa a minha vida, me controla. Seja feita a sua vontade e não a minha mais. Eu preciso, Pai, da tua presença, Senhor. Eu recebo agora, pela fé, a salvação e o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, aqueles de vocês que se dobraram diante desse sacrifício maravilhoso. Se você se arrependeu realmente, aí creu realmente, isso vai ser confirmado amanhã. Porque o arrependimento não tem a ver com uma atitude somente. Mas o arrependimento verdadeiro é aquele que se esse aí é verdadeiro, amanhã você vai pecar de novo e você vai se arrepender de novo. E depois de novo. E depois de novo. É algo contínuo. Vai ser contínuo. Mas se semana que vem ou amanhã você já não continuar esse arrependimento, cuidado. Cuidado. E pense se realmente esse foi um arrependimento genuíno. Glórias a ti, Senhor Deus. Glórias a ti. Santo de santos. Amém. Glória a Deus.